Muito boa noite, amigos, sejam bem-vindos à nossa reunião espiritual desse primeiro domingo do mês de julho, onde lá no Grupo Esperança nós estaríamos realizando um encontro de cura e libertação. Nós só mudamos o local, estamos fazendo aqui virtualmente, mas não menos real, não menos consolador, não menos amparador para as nossas necessidades. Então, sejam bem-vindos, aqueles que estavam em tratamento lá no Cura e Libertação continuam sendo tratados, aqueles que estão só participando da nossa reunião também serão assistidos por Deus, por sua imensa falange de espíritos do bem, pelas falanges de cura de Dr. Bezerra de Menezes e de todos os médicos do espaço, que em nome de Deus, em nome de Jesus, continuam nos amparando. Estamos aqui hoje na companhia também dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança, que estão vibrando por nós, irradiando, mandando boas vibrações, energias, para que a espiritualidade possa utilizar no tratamento de cada um de nós. Aline Carvalho, olá. Ana Peluso, Terezinha Manso, do Grupo Esperança, aqui conosco. Amigos lá de Itupeva, grande abraço. Todos os nomes aqui anotados são, vamos assim, transportados espiritualmente para as correntes de luz que recebem um nome e cada lar, cada pessoa vai receber o amparo espiritual. Lídia Leão também, Valquíria Dalberto, do Grupo Esperança. Patrícia também, do nosso grupo. Carlos Rombão, do Rio de Janeiro. Você pode preparar a sua água para energização ao final da nossa reunião. Se você puder também compartilhar esta live, e aí mais pessoas terão acesso a nossa reunião. Tem muita gente necessitada, às vezes muita gente não sabe, não conhece, e quanto mais a gente compartilhar, mais isso vai ficando conhecido, né? E aqueles que tiverem vontade e necessidade possam participar conosco. É uma reunião ecumênica, né? Não importa a religião de cada um, importa, né, a gente ter Deus no coração, ter bons sentimentos, ter amor, ter vontade também de participar dessa reunião, doando, não apenas para receber. Aliás, a regra é doar, né, para poder receber também, porque esta é a lei espiritual, né? Uma das leis espirituais é a lei do dar e receber. É a mesma lei. Se um polo, né, fica faltando, a lei não se executa, né? Então, dar e receber. Nós ficamos felizes. Silvia Moreno, aqui também do Grupo Esperança, Ana Paula Baduri. Fabiana Neves, também do nosso grupo. Pessoal aqui de São Carlos também, sejam bem-vindos. Nós temos pessoas de várias cidades, estados. De vez em quando também aparece aqui irmãos de outros países também que estão nos acompanhando. Se você tiver alguma pessoa que você quer enviar vibrações para ela, anote também aqui o nome, né, que energeticamente todos esses nomes são transportados para os grupos de socorro espiritual. Né?
as grandes equipes do mundo espiritual que estão ligadas a nós, por misericórdia de Deus. Bem, já passamos um pouquinho das 18 horas. A gente vai dar início à nossa reunião. E hoje a nossa prece inicial será a prece de Cáritas, que de vez em quando temos aqui utilizado em nossos encontros. É uma prece mediúnica recebida na noite de Natal de 1873, por um espírito denominado Cáritas, um espírito de grande elevação. Preste atenção no teor dessa prece, na beleza, e acompanhe mentalmente e com o coração as palavras que serão ditas aqui. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. E assim, em nome desse Deus de amor e de bondade, nós damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Bem-vindos, companheiros que estão chegando aí durante a nossa prece. Sejam todos bem-vindos, se acomodem, sintam-se que estão no templo de Deus, né? Não importa a circunstância material onde a gente se encontra.
Vamos fazer hoje da nossa casa um templo. Vamos fazer do nosso lar uma igreja, um ambiente espiritualizado. Separamos hoje para a nossa reflexão uma mensagem do Espírito Emmanuel através do querido Chico Xavier. A mensagem está nesse livro que usamos na sexta-feira, na reunião, Mãos Unidas. Livro fabuloso. E a mensagem de hoje se intitula Vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Né? Eu acho que nem sempre a gente interpreta isso corretamente. Não é? Então, a espiritualidade veio trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar e raciocinar com mais acerto. Então, Emmanuel está dizendo que quando nos reportamos à vontade de Deus, devemos nos referir ao controle da sabedoria perfeita que rege os destinos. Então, primeiro toque. Vontade de Deus é sabedoria perfeita. E nem sempre a gente entende essa sabedoria perfeita. Não é? E ele diz, então, que a vontade de Deus para cada um de nós, aí ele vai dar vários exemplos. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós, já que a sabedoria de Deus, né, a vontade de Deus é de uma sabedoria perfeita. A divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença. A vontade de Deus é trabalho e não ócio. É cultura, não ignorância. Conciliação e não discórdia. Paz e não desequilíbrio. Tolerância e não intransigência. Alegria e não tristeza. Esperança e não desânimo. Conformidade e não desespero. Perdão e não ressentimento. Êxito e não fracasso. Prudência e não temeridade. Coragem, não fraqueza. Fé e não medo destrutivo. Humildade e não humilhação. Intercâmbio e não isolamento. Disciplina e não desordem. Progresso e não atraso. Amor e não indiferença. Vida e não morte. Eu acho que aqui a espiritualidade pegou muitas das hipóteses. Então, aqui já começa, talvez precisamos mudar um pouco, né? Porque a gente às vezes começa a dizer que aquilo foi vontade de Deus. A pessoa morreu, foi vontade de Deus. A pessoa ficou doente, foi vontade de Deus. Deus que mandou. Não é? Deus que castigou. Deus que está punindo. Não foi na missa agora, né? Não foi na reunião, agora Deus está castigando. Né? Nós vamos ver aqui que a vontade de Deus, ela é sempre a melhor para nós. O que Deus deseja para nós, sendo um Pai justo, amoroso e bom, nós não podemos conceber que Ele esteja mandando para nós, né, desequilíbrio, desânimo, fracasso, fraqueza. Não. A vontade de Deus é o oposto. A vontade de Deus é o bem. Não é? Então, aí eu fiquei pensando que quando a gente reza, né, faz a oração do Pai Nosso, tem um trecho lá que a gente diz: seja feita a vossa vontade. Não é isto?
Então, está aqui a vontade. Vontade de Deus é saúde, trabalho, cultura, paz, tolerância, alegria, esperança, perdão. Agora, eu preciso então me perguntar o quanto que eu estou cumprindo a vontade de Deus. Não é? Eu peguei aqui, por exemplo, vontade de Deus é conciliação e não discórdia. Então aí a gente já tem que parar para pensar, peraí. Na minha vida diária, eu sou uma pessoa que estou cooperando para a conciliação? Né? Para o entendimento, para a pacificação, quando surge lá um conflito, os conflitos são inevitáveis, né? As discordâncias serão inevitáveis. Então sempre terá um momento em que, né, o tempo vai ficar mais quente. Qual é a minha conduta? A vontade de Deus é que haja conciliação. E a minha atitude qual é? Às vezes eu estou trabalhando para a discórdia. Estou botando lenha na fogueira. Estou incendiando. Né? Estou estimulando a discórdia. Já não estou cumprindo a vontade de Deus. E depois nós vamos ver quais são as consequências disso. Vamos pegar outro exemplo aqui. A vontade de Deus é que a gente tenha esperança e não desânimo. Então, quando eu entro num processo, né, crônico de desânimo, sentir um desânimo num determinado momento, né, numa determinada hora, num determinado dia, é compreensível, é humano. Né? O problema é quando a gente se entrega ao desânimo. Não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente tenha o quê? Esperança. Então, eu vejo muitas vezes, né? Eu fico me perguntando. Quando eu começo a me perceber, né, desanimado, eu então já fico atento e vou começar a cultivar a esperança. Qual é o remédio para o desânimo, De Luca? Está aqui, esperança. Mas esperança é uma coisa que a gente cultiva. Da mesma forma que a gente cultiva o desânimo. Percebe como o desânimo ele surge inevitavelmente, até aí é uma questão humana e compreensível. Mas o problema é quando a gente passa a cultivar. A gente começa, é verdade, é mesmo. Não consigo, está difícil, não vai dar, as coisas estão piorando, eu não tenho força. Não adianta rezar, não adianta ir lá na live, não adianta ir na igreja, não adianta abrir o livro. Né? E aí a gente se entrega. Vai para o sofá, vai para a cama, né? Não quer conversa. Que nem tem outra coisa aqui, né? A vontade de Deus é intercâmbio e não isolamento. Então muita gente se isola, não quer conversar com ninguém, né? Não quer interagir com os amigos, não quer conversar com os parentes, né? Quer ficar sozinho, quer ficar num canto. E aí começa a cultivar isolamento, né? A gente pode, né, agravar essa situação, entrar numa depressão, né? Pode entrar até, começar a ter ideias suicidas. Por isso que um dos grandes conselhos para quem está passando com essa ideação suicida é conversar. Claro que para conversar precisa ter alguém para ouvir, né? Mas precisa ter também a nossa disposição de falar, olha, não estou bem, estou pensando isso, estou pensando nessas coisas, procurar ajuda. Né? Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é esperança. Agora, se eu estou me entregando ao desânimo, quem é que vai me tirar disto? Os espíritos
vão até lá ajudar, mandar uma energia, estão ajudando neste momento. O que é que os espíritos estão fazendo? Estão nos ajudando neste exato momento. E em outros. Vão intuir algum familiar seu, vai chegar um livro na tua mão, vai chegar uma música, você vai participar, vai ver alguma coisa na internet, né? Tem muita coisa boa, tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa, né? De todas as religiões aí, palavras boas, palavras de esperança. A questão é saber com quem que eu fico, o que é que eu cultivo, né? O que que eu alimento, porque aquilo que eu dou alimento é aquilo que cresce. Onde é que eu estou regando, colocando a água? Em que plantinha, né? Na plantinha boa ou na erva daninha? Então, a vontade de Deus, por exemplo, o que mais? É o progresso e não o atraso. É o amor e não a indiferença. É a vida e não a morte. Olha que coisa. Bem, aí nós somos levados a uma conclusão, né? E a conclusão que o Espírito aqui está dizendo. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações aparecem em nossa vida, agora eu quero ver, senta na cadeira aí. Quero ver se você é forte. Tudo isso que eu falei aqui são eles criações nossas. Não tem nada a ver com Deus. Não vamos colocar Deus nessa confusão, que é uma confusão nossa. Quando a gente deixou de fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, que essa live sirva para isso, para a gente olhar assim na minha vida, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo? Nesse ou naquele setor? Será que é o que Deus gostaria que eu fizesse? Porque quanto mais eu fizer a vontade de Deus, eu estarei num princípio de harmonia. E harmonia vai me garantir, né, um patamar de energia, de vibração e de condutas boas, saudáveis, equilibradas, que vão me trazer consequências boas. Agora, se eu não faço a vontade de Deus, depois fico orando 10 Pai Nosso, não vai adiantar. Né? Se eu sou o quê? Se eu cultivo discórdia, se eu cultivo intransigência, desequilíbrio, desânimo, desespero, se eu cultivo mágoa, olha, vontade de Deus é perdão e não ressentimento. Se eu fico cultivando o ressentimento, culpa, ódio, mágoa, vingança, não estou fazendo vontade de Deus. Consequentemente, não é que Deus vai ficar bravo. Não, meu Deus do céu. Vamos esquecer isso. Deus não vai ficar bravo. Nós não vamos ofender a Deus. Quem é que vai sofrer as consequências disso? Somos nós. Deus não fica ofendido. Concorda? Deus nos deu leis espirituais, que é o que nós estamos falando aqui nas nossas lives, né? As leis espirituais que regem o nosso destino. Então, perdão é uma lei. Se eu não quero perdoar, se eu quero ficar com ódio, com raiva, Deus não vai ficar chorando por isso. Nós vamos ter que assumir a consequência. Já fizemos uma live sobre perdão e a gente já conversou. Quais são as consequências de não perdoar? Consequências físicas, emocionais, mentais, espirituais. Aí quando surge o problema, Deus, por que isso vai aparecer na minha vida?
E talvez, claro, isso é coisa da minha cabeça, né? Mas talvez ele estivesse dizendo, ó, lembra, meu filho, aquele dia que você foi ofendido? E que eu falei para você, perdoa, esquece, vai para frente, não dê bola. E você tomou aquilo tão a sério, você ficou tão perturbado com aquilo. Você ficou com tanto ódio, a sua vida começou a se consumir um ódio. Agora esse ódio explodiu. Explodiu algum problema, né? Explodiu alguma doença, você bateu o carro. Aí tinha gente que estava com ódio de você, como você ficou com ódio do outro, né? Mandou energia negativa para o outro. Aquela outra pessoa que estava com ódio de você, que vibrava negativamente contra você, então aí você pegou toda aquela carga negativa, porque você estava agindo da mesma forma com outra pessoa. Por isso que a espiritualidade está falando aqui uma das coisas mais sérias, né? Olha, dificuldade, sofrimento, desacerto, atribulação são criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado. Repercussão, uma palavrinha importante para a gente pensar. Tudo está repercutindo. Tudo que a gente faz repercute. Tudo que a gente faz tem consequência. Tudo volta. Tudo vai e volta para nós mesmos. E ele fala aqui atos de agora ou do passado. Que passado que é esse que ele está falando? Das outras existências que a gente já teve. Como o que nós estamos fazendo hoje, né, vai ter repercussão nessa existência ou na próxima existência. Por que é que a gente vê, por exemplo, crianças nascendo já com doenças congênitas, doenças graves? Como é que você vê já crianças em tenra idade ainda, com anomalias genéticas? Crianças com depressão, a criança nasce já com enfisema pulmonar. Onde se explica isto? A não ser consequências de atos praticados em existências anteriores. Por isso que a crença na vida que segue além da morte, ela pode nos dar uma maior consciência a respeito da responsabilidade dos nossos atos. Porque a nossa tendência é muito imediatista, né? A gente só pensa agora. Não, tudo vai repercutir. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. Isso não é só o que a gente fez de ruim, né? Mas é também o bem que a gente fez. Claro, está na mesma lei. Se eu plantei o bem, se eu fiz o bem, se eu perdoei, quem é que vai recolher o benefício de um perdão? É quem perdoou. Quem perdoou. Quem plantou o bem, né? Quem conciliou, quem criou a paz, quem foi tolerante, quem cultivou a alegria, quem cultivou a esperança, quem cultivou a prudência, a coragem, a fé, a humildade, vai receber também. Mas, Eluca, então, o que é que eu faço agora com essa conta que chegou? E olha, gente, estou falando aqui porque todos nós aqui na Terra estamos em acerto de contas. Estamos aqui num processo de educação do nosso espírito. Estamos aqui para pagar necessariamente, não é esta conotação que eu gostaria de dar, e nem essa conotação que a espiritualidade dá. Não é fez, paga, né? É o seguinte, fez errado,
vamos refazer. Vamos aprender. Vamos corrigir. Vamos nos educar. Vamos fazer diferente do que a gente fez no passado. Não é? Então, Emmanuel, voltando a dizer aqui que se essas dificuldades são criações nossas, são repercussões dos nossos atos, que, aí então vai dar que precisamos desfazer. Desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação, no melhor que sejamos capazes de receber. Olha, é tanta sabedoria que tem nessa mensagem. É incrível, né? Como a espiritualidade fala tanta coisa com poucas palavras. Então veja, Deus, ele está falando aqui, né? Precisamos desfazer ou vencer a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus. É aquela reflexão inicial. Fazer uma revisão de vida e falar, o que é que eu estou fazendo hoje que certamente não é da vontade de Deus? Vamos nos perguntar. Não é? O que as nossas atitudes estão gerando desequilíbrio, estão gerando discussões, brigas, encrencas, né? O quanto que a gente está vivendo egoisticamente, o quanto que a gente está carregando tanta coisa ruim no coração, o quanto que a gente... veja, se Deus quer a minha felicidade, o quanto que eu estou trabalhando por ela, porque às vezes eu estou trabalhando contra a minha felicidade. Ou porque eu estou numa inércia, eu estou esperando algum milagre cair do céu, e o maior milagre é quando a gente entende essas coisas, gente. Esse é o grande milagre. Quando a gente é capaz de entender, e aí a gente vai ver que a chave da transformação não está na mão de Deus. A chave da transformação está aqui. Deus deu a chave para nós. E quem é que deu essa chave? Foi Jesus. Vocês poderão fazer tudo o que eu faço. E muito mais, ele disse. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Façam o que eu estou pedindo a vocês. Percebe? Às vezes a nossa ligação com a religião, seja ela qual for, ela é muito passiva. A gente fica de joelhos esperando que tudo venha dos espíritos de luz. É claro que eles vão ajudar, mas eles não vão fazer, eles não vão desfazer as coisas equivocadas que a gente fez. Não é? Vou imaginar, eu tenho um parente lá que eu não suporto. E só de olhar para ele eu fico doido. Deus! Né? Eu vou pedir para Deus consertar o parente. Por que será que aquele parente cruzou meu caminho? Muito provavelmente é alguém que eu já conheci em outras existências, né? E a gente não se deu bem, esse parente também não me suporta, esse parente não me tolera. Por quê? Ele não lembra o que aconteceu, nem eu, mas ele sente uma coisa ruim quando me vê. Por quê? Porque é muito provável que, né, em relações anteriores que a gente teve, eu devo ter aprontado com ele. Eu o prejudiquei, eu o magoei, eu traí, eu roubei, eu o matei. Será que a gente descarta? Eu não descarto. Eu acho que ninguém deveria descartar. Que a gente já, em vidas anteriores, a gente já, ao lado de algumas coisas boas que a gente acertou, certamente, nós também, né,
porque o egoísmo ainda toma conta do nosso coração, a gente foi muito individualista, a gente machucou, feriu e talvez tenha até matado muita gente. Não é? Talvez tenha matado, para não dizer quase que certo. Agora a gente voltou, né? E reencontrou. E o que a gente faz? Deus faz com que aquela pessoa fique boa. Não, eu vou ter que aprender a conviver com ela, eu vou ter que aprender a ter paciência com ela, uma paciência que certamente no passado eu não tive. Eu vou ter que, sabe, dar atenção a ela, uma atenção que no passado eu não dei nenhuma. Era uma pessoa, para mim, completamente que eu ignorava, que eu machucava. Agora, aquilo que faltou, eu vou ter que complementar. Faz sentido isto? Então, essa lição ela é muito interessante, porque ela, sem desprezar a ajuda divina, ela vai mostrando para cada um de nós que a grande chave da transformação está dentro de nós. A chave da melhoria, a chave da cura, a chave do progresso. Está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Não é? Não basta a gente... Por que a gente está aqui falando isto e a gente já não está orando, né? Não orou já por todo mundo, não pediu para Deus resolver o problema de todo mundo e essa live já teria acabado? É porque isto não é o caminho espiritual correto. Por que Jesus veio à Terra? Enfrentou dificuldade. Enfrentou todos os tipos de problemas. Agressões, injúrias, solidão, julgamento injusto e condenado até a morte. Por que é que ele veio aqui? Para mostrar que é no enfrentamento, é na luta diária que cada um vai fazendo a vontade de Deus. Aliás, quando estava prestes a ser preso, Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. O Cristo, então, nos ensina muito a sempre pensar qual é a vontade de Deus. E ele, então, suportou a cruz. E na cruz ele deu o exemplo do perdão, e depois da cruz ele ressurge em espírito, e estamos, há mais de 2000 anos depois, falando dele. Ele cumpriu a vontade de Deus. Eu acho que essa é a grande reflexão da nossa caminhada espiritual. Quanto mais a gente se ajustar à vontade de Deus, que é o amor, melhor para nós. Mais feliz, mais saúde, mais paz, menos estresse, menos ansiedade, menos desgosto, menos sofrimento. Agora, quanto mais a gente se afastar dessa vontade, né, e ir para o caminho do egoísmo, do orgulho, né, aí então a gente vai o quê? Vai ficar, né, individualista, a gente vai ficar mais briquento, a gente vai ficar mais orgulhoso, mais melindroso, mais intrometido, mais implicante, né? Porque a gente vai querer sempre as coisas do nosso jeito, primeiro nós, os outros que se explodam. Olha quanta confusão nós vamos semeando no caminho, e tudo isso vai trazer para nós o quê? Vibrações negativas. Quanta gente vai estar vibrando negativamente para nós por conta do nosso egoísmo, por conta da grosseria nossa, por conta da insensibilidade nossa, por conta da nossa maldade.
que é sofrimento. E a dor que a gente produz, no próximo, a gente amanhã, de alguma forma, vai ter que sentir isso, vai ter que experimentar. Não para pagar, mas para se reeducar. Nós estamos aqui na Terra para nos reeducarmos espiritualmente. Vamos pensar nisso, porque isto é muito sério e isto muda e transforma a nossa vida. Vamos orar agora? Agora a gente pode orar. Senhor Deus, te ouvimos a palavra que nos orienta, que nos esclarece. Que nós possamos deixar essa palavra cair dentro de nós, para que ela crie raízes, para que não sejam palavras ao vento, que a gente daqui a pouquinho já se esqueceu dela. Porque aqui está o grande princípio da cura. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te amando, ajuda-te perdoando, ajuda-te conciliando, ajuda-te entendendo, ajuda-te perdoando, se encorajando, cultivando a esperança, a fé, o otimismo. Tendo uma boa palavra, sendo um canal de auxílio. Certamente, Senhor, a compreensão disto é a maior bênção que nós poderemos receber nesta noite. Te pedimos, portanto, no caminho dessa nossa renovação, que o Senhor nos ajude que o Senhor nos inspire a confiança, que nos momentos de escuridão a Tua bondade traga esta luz, que quando nós estivermos em nosso pior momento, possamos nos lembrar de que a luz está dentro de nós, de que a saída para os nossos problemas se encontram dentro de nós mesmos. E que a partir disso nós possamos ser criadores de alegria, de felicidade, de saúde, de paz. Eu sou criador. E nesse instante,
tocado por essas verdades espirituais, eu decido, a partir de hoje, criar vida nova. Não quero mais colocar remendo novo em pano velho. Eu quero me lembrar a todo momento que eu crio a minha vida com o que eu penso, com o que eu falo, com aquilo que eu faço. Que eu tenha essa consciência, Senhor. Me ajude a sempre me lembrar de que eu sou o Criador. Que eu exercite esse poder de criar a minha vida para o bem. Que eu faça a opção consciente da luz. Que eu, a partir de hoje, tome a decisão de me desligar de tudo aquilo que não seja o bem, a harmonia e a paz. Que eu me desapegue de tudo aquilo que ainda me faz sofrer. Que eu seja capaz de escolher novos caminhos. Que eu escolha novos pensamentos. Que eu reveja as minhas atitudes. E que eu me conscientize, ó Deus, que isto não é uma atitude para um dia, para uma semana, mas é para o resto da minha vida. Que isto é o aprendizado que eu vim fazer aqui na Terra, saber fazer novas escolhas. Escolhas que estejam ajustadas com o amor. O amor por mim, o amor pelo meu próximo. Pelo amor à natureza. Pelo amor a tudo aquilo que Deus me concedeu nessa existência. Senhor, que eu compreenda que não é o mundo que vai mudar, mas esse mundo só muda quando eu mudo. Que eu não espere sofrer mais para me convencer quanto à necessidade da transformação. Que eu compreenda tudo isto. Que eu sou o causador de tudo aquilo que me acontece. E que eu não me sinta culpado, mas que eu me sinta responsável
que eu cresça, que eu me assuma, que eu tenha entendimento, e neste momento, Senhor, em que muitas vezes estamos visitados por esse desânimo, por essa fraqueza, por essas aflições, nos ajude, Senhor, a nos levantarmos, ainda que vagarosamente, ainda que com algum esforço ou muito esforço, mas nos dê força, Senhor, para encetarmos o caminho das mudanças. Que eu não me esqueça, Senhor, que dentro de mim está o Teu reino de amor. Que eu não me sinta distante de Ti e que eu encontre a Ti dentro de mim. E por isso, ó Senhor Deus, te pedimos, e nem seria necessário pedir, que a Tua luz bendita nesse instante ampare todos aqueles que estão sintonizados conosco, todos os lares que se encontram nesse momento, recebam a visita das falanges do bem, a visita da luz divina, da providência divina, para que possamos nos sentir ancorados e amparados na Tua divina mão, a fim de nos reerguermos com mais facilidade e executarmos os Teus planos de amor para a nossa vida. Traga luz para cada lar, Senhor. Traga paz, união e entendimento. Que o nosso lar receba nesse instante o equilíbrio das forças espirituais. Que toda negatividade seja afastada. Que a atmosfera espiritual do nosso lar seja transformada em luzes, em bênçãos, e que nós saibamos conservar isto no dia a dia. Te pedimos, Senhor, a bênção para a saúde do corpo e da alma. Permita aos espíritos do bem, aos dedicados médicos e espirituais, que eles nos ajudem as nossas necessidades, para que essas nossas fraquezas não minem as nossas forças, as poucas que ainda nos restam, mas que, sob o amparo dos Teus Espíritos de luz, nós possamos superar, vencer, reanimar, aprender a viver melhor, a viver conscientemente sob as Tuas leis divinas. E agora, imbuídos e certos de que muito recebemos, nós nos permitimos vibrar e orar, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão também tristes,
medrosos, desalentados, que essa tua divina luz, Senhor, entre e penetre todos os locais de tratamento de saúde, os hospitais, pronto-socorros, UTIs, como se um grande sol estivesse entrando e esses raios queimando toda a negatividade, todo o medo. E vamos vendo a presença de Nossa Mãe Maria Santíssima, trazendo vibrações de saúde e de paz, dando um copo com água para cada doente. Aquela água cristalina que veio das fontes do céu, portadora de todos os remédios, dos remédios vindos da natureza, das vacinas espirituais, envolvendo da mesma forma a todos aqueles que a equipe médica, de enfermeiros, assistentes, todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, sejam fortalecidos, amparados, ancorados, e nos ligando intensamente ao coração de Nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos vibrar por todos aqueles que estão com os nomes anotados aqui, todos aqueles que nos pediram as vibrações de saúde, por Neuza Maria Rondano Mena, e por todos os nomes aqui anotados, por Dorival Provassi, e agora rogando o amparo de Nossa Mãe Maria, pedimos e oramos com fervor: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, segura a nossa mão, Mãe. Rogai por nós, pecadores. Rogai por todos os nomes aqui anotados, por todas as intenções, por todos os participantes da nossa reunião espiritual. Rogai agora, Senhor. Rogai nesse instante. E na hora da nossa passagem,
que a nossa confiança em Deus não seja apenas a da mera expectativa do auxílio divino, mas que ela também seja a vivência daquilo que nosso Senhor Jesus rogou a todos nós, sintetizando a lei de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como ama a ti mesmo. Amai a Deus e a toda a criação divina. Ai, meus filhos, eis aí a sustentação da nossa melhoria com Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Só podemos agradecer a Deus tanta ajuda, né? Tantos benefícios que todos foram envolvidos. Amanhã teremos nossa nova reunião pelo Facebook, Orador de Luca, 21 horas, estão todos convidados. Estiveram hoje conosco irmãos de Poços de Caldas, Praia Grande, Jundiaí, Rio de Janeiro, Tatuí, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Guarujá, São Sebastião do Paraíso, Criciúma, Poá, Canoas, São Carlos, Uberlândia, Jaú, Santo André, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Belém do Pará, Juiz de Fora, Mogi Guaçu, Araçatuba, Florianópolis, Serra Negra, Montes Claros, Maringá e Brasília. Gente, uma excelente noite a todos, muitas bênçãos, que tenhamos uma excelente semana, uma noite de paz, de descanso, de renovação espiritual. Nos encontramos amanhã às 21 horas. Que assim seja.